Olá, eu sou Cássio Augusto, eu sou terapeuta e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. É, gente, eu estou tentando provar uma tese sobre a metacognição. A metacognição é um nome científico para um estudo que traz para nós o observador, aquele que vê de longe e analisa os nossos processos, seja quais forem. Então, eu pego um problema que seja cotidiano da vida, algum problema de transtorno mental e passo a observá-lo de longe. Eu promovo isso na pessoa. E para isso ela precisa ter, para ela começar a utilizar a metacognição dela, ela precisa despertar, então entender esse papel de se ver, de aprender consigo e com os seus problemas, e em seguida habilitar habilidades cognitivas para ter ferramentas para autorregular ou autogerir essas questões. Então, quanto mais perspectivas eu tiver, mais habilidades, mais ferramentas disponíveis eu vou ter para lidar com aquilo. Isso não é nada inventado, isso é um estudo científico, tá? Que na próxima aula a gente vai ver que eh eh, a metacognição é o estudo científico de algo espiritual. E a gente vai ver com qual espiritualidade a metacognição mais se liga, tá? Então, então qual é esse objetivo? Eu vou usar de todas as nossas tanto habilidades metacognitivas, quanto a habilidade metacognitiva e as habilidades cognitivas, eu vou usar, mais o que eu tenho de informação da filosofia, que aí no caso nós vamos chamar uma convidada, que é a Lucelena, novamente, ela vai ficar aqui no canal um tempinho conosco. E por que isso? Porque ela já faz um estudo filosófico, junto com o tema que ela está tratando, e aí o que eu preciso fazer é simplesmente colocar um toque terapêutico, colocar essa observação de que, eh eh, tudo isso se liga com a terapia, que tanto a espiritualidade, a ciência e qualquer, ciência humana, ela não só pode, como ela se deve se ligar ao nosso cotidiano, para resolver nossas questões. Aí você fala: "Nada está conectado". Não, tudo está conectado. E na medida que eu vou trazendo essas informações, você vai percebendo. E você vai conseguindo fazer as ligações. Porque não adianta, gente, eu explicar, o caminho, porque o caminho quem faz é você, é o seu caminho, a palavra. Então, se você se recusa a participar, você vai adoecer. Isso é fato. Se você entende que você precisa participar e aí você começa a primeiro salvar a sua casa, que é a sua mente, dando habilidades cognitivas tanto novas como tendo perspectivas cada vez mais diferenciadas, de pontos de vista de pessoas variadas. Gente, mas assim, não é de qualquer pessoa, porque o que acontece? Opiniões todos temos, mas a gente precisa ter uma certa comprovação daquilo que a gente está dizendo ou fazendo. A gente precisa sentir pelo menos com a intuição. Então, se trata de algo que é espiritual, que é totalmente intuitivo, você precisa estar lá e estar experimentando. E na tentativa e erro, percebendo: isso me faz bem, isso não me faz tão bem, isso não me faz bem". E aí você seleciona. Você seleciona aquilo que te faz bem, que te faz sentido. E que se te faz bem, te faz sentido, te dá vontade. Se dá vontade, faz você querer fazer. Aí você encontra um trabalho, aí você encontra um propósito. Gente, tá tudo ligado. Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não consegue estar aqui no presente. E aí, o que acontece com a mente dela? A mente dela vai para o futuro ou fica presa no passado. E a filosofia também está promovendo, assim como a terapia. Um bom terapeuta que vai servir como sua metacognição, ele vai te mostrar as faces da ansiedade, para que você, não só a perceba, mas também consiga, não controlar, porque ninguém controla um cavalo selvagem, você doma. Você precisa domá-lo, até que ele fique
calma, que ele fique tranquilo e ele não estranha a sua presença ali. A ansiedade é a mesma coisa, ela é um cavalo selvagem. Ela é uma maneira, gente, é um esquema, uma fixação de criança que a gente aprendeu, que a gente estimulou durante a vida. A ansiedade talvez tenha vindo em momentos natalinos, quando você ia ganhar um presente, você queria alguma coisa, ficava naquela expectativa, até receber e recebia. Então parece que a mente grava essa ideia de que estar num estado de expectativa, você vai conseguir aquilo que você está querendo. Só que quem consegue isso é uma criança. E às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, a ansiedade tem muito em estimular essa interpretação equivocada da vida. Você não tem que esperar o fim. Você deve investir no agora, no presente, para que o fim não seja tão importante. O fim, às vezes, ele é decepcionante, inclusive. E às vezes ele não chega. E aí você também tem que investir na frustração. Olha quanta coisa eu preciso trabalhar se eu tenho uma mente ansiosa. Porque no final ela perde até tudo isso que eu estou dizendo de vista. Ela fica só com medo de ter medo. Fica só com isso no final. Então ela perde toda a noção de como ela veio vindo ao longo da vida dela, como ela surgiu, como ela está agora. Você perde toda essa visão, essa perspectiva desaparece da sua mente. Você não consegue nem se autoavaliar, nem perceber como ela está aí na sua mente, como ela chegou aí. Então tudo isso uma terapia vai ajudar você. Mas para além disso, você pode ir por 2 caminhos: ir pela dor e pelo sofrimento, porque aí ele fica insuportável e vira um transtorno e você tem que lidar com isso, não é opcional, vira uma obrigação e vira um transtorno, óbvio. E você também pode ir pelo como eu promovo uma mente saudável. E aí a filósofa vai dar algumas, dentre várias que a gente tem, vai dar algumas ferramentas para a gente fazer isso. Que também é trazer a metacognição e o observador, para que a gente consiga, dentro de algumas reflexões, começar a despertar essa nova cognição junto com a metacognição, para perceber o que promove uma mente saudável. É uma mente que se engaja com o momento presente, que está no momento presente, que procura o prazer de fazer, não o prazer de receber, de ganhar. Você entende? Então, o caminho deve ser promovido a ser bom, a ser gostoso, a ser prazeroso. Se você consegue fazer isso, se você promove isso, porque, gente, a mente é plástica, ela aprende e desaprende, ela concreta a ideia, porque quando ela concreta é difícil de mudar, mas não é impossível, porque o segredo de quando ela concreta não é mais lidar com o que está concreto na mente. Se aquela consolidou, você meio que ignora aquilo e ativa outras habilidades. E na medida que você ativa outras habilidades, elas começam a crescer, aí ela começa a ganhar mais força que essa. Então, é como se a história da sala grande. Se eu sou uma sala pequena e a raiva entra, eu sou a raiva. Se eu sou uma sala enorme, grande, a raiva é só uma coisinha que entrou na sala. Que eu posso sentar para chamar para tomar um café e ficar com ela e deixar ela crescer ali dentro, ou posso simplesmente ignorá-la, deixá-la ali. Ou não tratá-la mal, porque a mente saudável não trata mal aquilo que entra dentro da mente, mas trata com muita gentileza, muito cuidado. Isso não é espiritual da minha cabeça, gente, isso é científico também. Você trata os sentimentos e as ideias que entram na sua mente com muito cuidado e gentileza. Então você pede: olha, legal você estar aqui, você tem alguma coisa para me mostrar? Ah, não tem? Ah, então tudo bem, ó, por gentileza, ó, se dirige à saída. Com muita gentileza, e ela sai. Se ela não quiser sair, quiser ficar ali, então fica aí, tá tudo bem? E você vai cuidar de outras coisas dentro da sua mente, para aquilo não te dominar, para aquilo te dominar cada vez menos. Se aquilo dominar até o dia da sua morte, tudo bem, mas vai, ao invés de dominar assim, ela vai dominar assim, ou assim, ou assim. Vocês entendem? Só que para isso, gente, você precisa querer ser ajudado, entender o que você tem, começar a ir atrás do que você tem por várias fontes. Não fique na mão de uma pessoa. Procure
a solução do seu problema. Porque dessa maneira você ativa a metacognição. E a metacognição, entre alguém te dar as respostas e você buscar as respostas, é um ganho muito grande. Porque a chance de recaída diminui significativamente. A efetividade aumenta significativamente. Funciona só confiando num terapeuta, indo pelo caminho que ele indica? Funciona. Funciona. Pode funcionar, como também pode não funcionar. Agora, se você ativa a metacognição, a chance de tudo aumenta. Aí, numa recaída, você já sabe lidar com aquilo. Então, ao invés de te afetar assim, vai te afetar assim. E com o passar do tempo, se você não fica na mão dos outros, você ainda cada vez mais consegue mais mais perspectivas, você passa a ser seu autorregulador dopaminérgico, o seu observador, você vê um jeitinho que é só seu. Tem um jeito de lidar com isso que é só seu. Você entende? Tem uma consequência que é só sua. Porque no final a gente é previsível e nos transtornos a gente fica na mesma, quase que nos mesmos sintomas, só vai mudar a história que está atrás do sintoma. Então, se eu tenho uma metacognição bem assertiva e afinada, o que eu consigo burlar? Eu consigo burlar o resultado final, que é a dor, que é o sofrimento, que é o cesto que está todo mundo dentro, que é o que a gente não consegue evitar quando a gente não promove uma mente sadia. Vocês entendem, gente? Então eu trouxe a perspectiva da filósofa. Na verdade, todo o canal, do início até o fim de todos os vídeos, vai estar tentando provar essa teoria que eu estou falando aqui. Então, se você quiser uma mente saudável, não procure somente esse canal, mas veja todos os vídeos, assista tudo. É um estudo tanto analítico quanto sintético. O analítico a gente não tem muita paciência de ver, mas lute com isso, brigue com essa vontade de não ter vontade de ver. E com o passar do tempo, quando começar a dar resultado na sua vida, você começa a virar audiência. Coisa boa começa a virar audiência. E aí você consegue diminuir o ritmo dessa mente acelerada que rede social, celular, televisão vai promover na sua mente. Então você tem o seu entorno todo conspirando contra você, atrapalhando com que você tenha uma mente mais tranquila, serena, calma, que tenha paciência de ver conteúdos mais longos, conteúdos mais densos, conteúdos mais difíceis de entender. Lute com como que eu vou dizer? Essa armadilha mental que vem, que o seu ambiente sócio-histórico cultural promove na sua mente. Está promovendo agora neste momento. É difícil sair desse esquema que você já tem na sua mente, mas tente sair. É uma proposta que eu te faço, tá bom? Então, vamos tentar descobrir como é que funciona a ansiedade nos prismas, nas perspectivas de várias fontes, ter essas habilidades cognitivas assertivas dentro da sua mente e você se autorregula, você se autofaz, tá bom? Beijo, até a próxima. Olá, sejam bem-vindos à minha casa mais uma vez, é uma honra recebê-los. Hoje o nosso pequeno bate-papo está voltado para um tema bem prático e bem atual, ansiedade. Vamos tratá-lo sobre um prisma filosófico. Sei que esse é um assunto que existe aí uma equipe multidisciplinar se dedicando ao estudo disso por todo o mundo, pelo nível de sofrimento que proporciona a grande parte da humanidade, eu diria até que a toda a humanidade em algum momento. Todos somos acometidos da ansiedade. E às vezes ela pode chegar a um nível patológico, que aí sim se torna fator de muito sofrimento. Agora, vejam bem, aqueles que já me acompanham sabem disso. Eu sou uma professora de filosofia à maneira clássica. A ideia é a gente passar princípios para a reflexão e para a vivência, para tornar práticos. Não é simplesmente uma especulação acerca deste tema.
porque, no fundo, não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. E assim também é com o ensinamento. Ele não nos acrescenta quando é simplesmente um acúmulo de informação, mas quando ele é trazido e absorvido dentro da nossa vida. E eu espero que esse nosso bate-papo de hoje traga alguma coisa para vocês que seja útil, que gere vivências. Então vamos lá. Reflexões sobre ansiedade, sob o ponto de vista da filosofia. Gosto de etimologia, quem me conhece sabe que eu sempre começo por etimologia, realmente eu acho isso muito útil, saber o que as palavras trazem. Bom, ansiedade vem do latim angere, que é apertar, sufocar, tem muito a ver com a respiração, não é isso? Ela nos sufoca, ela nos angustia. E antes disso, ela vem do proto-indo-europeu ang, que significa estreito ou doloroso, ou seja, uma passagem estreita e dolorosa para alguma coisa que está no futuro, no outro, em nós mesmos, na vida, muitas vezes projetada com a ideia do futuro. Algo que teremos que confrontar e não nos sentimos preparados para tanto. E toda a dor que vem disso, todo o medo que é gerado nesse processo. Bom, uma das coisas que a gente fala bastante, e em algumas outras palestras já tratei sobre isso, há uma atribuição, às vezes, de um papel excessivamente pecaminoso ao medo, como se nós devêssemos nos livrar dele ou isso fosse possível. Eu já tive a oportunidade de ler no passado, nas minhas pesquisas, livros como, por exemplo, Comentários à Guerra Gálica, de Júlio César, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e nunca vi falar de nenhum ser humano, mesmo grandes guerreiros, que não tivessem medo. O problema é a maneira como nós posicionamos o medo na nossa sociedade. O medo ele não precisa ser colocado diante de nós, nos freando. Ele pode ser colocado atrás de nós, nos impulsionando. Ele simplesmente sinaliza que você vai passar por alguma coisa nova, portanto, redobre a atenção. Ele é um alerta para a atenção. Ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de dirija com cuidado. Então, o que existe hoje em dia que nos paralisa de fato é medo de ter medo, que é aquilo que nós chamamos de pânico. Não sabemos lidar psicologicamente com a sensação de medo. Não saímos do sério, perdemos a nossa lucidez, porque não ficamos confortáveis, não sabemos lidar com esse alerta que o medo coloca para nós. Muitas pessoas, ao invés de correrem daquilo que lhes dava medo, caminharam conscientemente para ela. E aí conseguiram grandes superações, conseguiram grandes conquistas. Portanto, o medo não é para nos deter. Esse medo que acompanha a ansiedade, ele é mais pânico do que propriamente o medo. É o não ter suporte psicológico para viver com a sensação de medo, que de uma certa maneira sempre vai nos acompanhar. Onde não há medo na natureza, onde há um ser com algum grau de consciência, há medo. E não vamos nos livrar dele, temos que aprender a conviver com ele de maneira sadia. Então a ansiedade está também muito relacionada a esse medo patológico, esse pânico, o não saber lidar com a sensação de medo. Uma outra coisa importante a vermos é a relação da ansiedade com a expectativa. Nosso momento histórico coloca a expectativa de algo como única motivação para fazer o homem andar, como se fosse aquele desenho do burrico com a vareta e a cenoura adiante. Ou seja, sempre tem que estar buscando algo que não está aqui, está mais adiante. Isso faz com que nós tenhamos momentos presentes totalmente ausentes e um foco num futuro que, se não é alcançado, é altamente frustrante. Então, é um elemento que esvazia o momento atual, que é a única coisa que de fato temos, e gera uma expectativa totalmente voltada para o momento futuro. O estímulo através da expectativa, será que é realmente uma boa forma de motivação? Será que isso é capaz de fazer com que as pessoas sejam realmente felizes? Porque as pessoas felizes são de fato produtivas. Produzem aquilo que de melhor elas podem produzir, que é a si mesmos. Constroem homens completos e, através do exemplo, constroem pessoas que se encaminham cada vez mais para a realização e completude. Então, esse é um elemento que eu gostaria que vocês guardassem aí. A expectativa alimentada como um fator de ansiedade grave. Hoje as crianças esperam, às vezes, desde a infância, já estão esperando pelo vestibular, pelo concurso, pelo ingresso num determinado emprego ou numa determinada universidade. Ou seja, a ansiedade está sendo jogada cada vez mais lá para trás. Às vezes é uma concatenação de colégios que eles já têm um sistema que parece um vestibular, ou seja, uma ansiedade sempre projetada para a conquista de algo que não está aqui agora, estará no momento futuro. E faz esses robozinhos
tremendamente estressados. Uma coisa que sempre falo, sobretudo no meu curso de técnica de estudo, gosto muito desse assunto, que é a história do objetivo intrínseco. O que é um objetivo intrínseco? Quando um jovem pega um livro para estudar, pensando, essa matéria é péssima, é muito chata, mas o que eu vou alcançar é bom mesmo, que é o ingresso na universidade ou o ingresso num bom emprego, vocês percebem que o conhecimento se torna um estorvo? O conhecimento, que é uma das coisas que mais qualifica o ser humano, se torna um obstáculo que, se pudesse ser superado, pudesse ser contornado, seria melhor. Então, se alguém oferecesse para ele esse curso na universidade ou esse emprego sem precisar desse conhecimento, tanto melhor. Para que eu vou querer isso? Agora, imaginem que tipo de ser humano considera o conhecimento como um estorvo. É uma das coisas que mais nos caracteriza como seres humanos, o conhecimento, que se converte em sabedoria, se converte em possibilidade de uma resposta eficaz diante da vida, nos humaniza. Percebam que tudo na vida que tem valor intrínseco e não por aquilo que se pode alcançar. Gosto de fazer essa brincadeira das minhas aulas. Imagina que você fala com alguém e essa pessoa te diz, estou apaixonadíssima. Ah, mas por que você está apaixonado? O que fulano tem? Ah, você viu como ele ganha bem? Já olhou o contra-cheque dele? Nossa, que maravilha. Mas que tipo de amor é esse? O que você diria? Bom, isso não é um amor, isso é um investimento, isso é uma bolsa de valores emocional. Ou eu sou muito justo. Por quê? Porque essa pessoa depois vai me beneficiar. Isso é marketing pessoal, isso não é justiça. Amor tem valor em si, justiça tem valor em si, bondade tem valor em si. Isso não é hipocrisia. As coisas que têm mais valor na vida valem por si mesmas e não pelo que você vai obter com elas. Então, essa história do objetivo intrínseco é um dos elementos que retoma o valor do momento presente. Ainda que não tenha nada depois, mas é bom aprender isso. Ainda que não tenha nada depois, é bom amar as coisas e os seres direito, da maneira que merecem ser amados, da maneira como eu mereço amar. O depois é uma consequência natural do presente. É aquilo que Kant dizia, o ideal está no futuro, mas não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E você alcança o ideal criando momentos ideais. A soma de momentos ideais te leva ao ideal. A soma de momentos vazios não te leva a nenhum grande lugar. Ninguém imagina Leonardo da Vinci ansioso pintando a Mona Lisa. O que será que eu vou ganhar com isso? Que chatura, deixa eu terminar logo. Isso é absurdo. As coisas belas, as coisas que nos tocam, foram feitas com objetivo intrínseco. E se tivéssemos objetivo intrínseco, ou seja, dar valor a essa coisa em si, e não ao que vem depois, você percebe que por aí já daríamos uma boa rasteira na ansiedade. A ansiedade vem de momentos vazios, momentos mecânicos, que trabalham para alguma coisa que é boa mesmo, que nunca está aqui. Isso era o que Kant chamava de imperativo categórico. Existe o imperativo hipotético, eu faço, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Um condicionante. O imperativo categórico, eu faço porque devo, porque sou humano. É isso que se espera de mim no esquema da natureza. E me realizo ao fazer. Você imagina um estudante assim? Um estudante que você abre qualquer livro de qualquer coisa diante dele e ele diz, se isso surgiu na minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Portanto, deixa eu pegar o conteúdo disso e ver o que eu posso aprender com isso. Para a vida. Ah, mas depois vou passar no vestibular. Não interessa, ainda que não passe. Mas eu aprendi alguma coisa que foi útil. Porque se isso veio para a minha vida é porque tem alguma coisa para me ensinar. Alguém que tem interesse intrínseco, em 2 horas, estuda com mais profundidade e eficácia do que a gente que estuda 10 horas desinteressado. Isso com certeza. Esse dar valor àquilo que fazemos enriquece, desdobra o tempo, faz com que a vida chegue ao máximo das suas possibilidades. E é um poderoso inimigo da ansiedade. Continuando, eu trouxe para vocês um poema, que é um dos que mais gosto. Resisti muito, mas não consegui deixar de trazer, porque não é tão conhecido, é de um escritor grego chamado Constantinos Cavafis, que fala sobre Ítaca. Esse poema é perfeito, que mostra a viagem até Ítaca, a brilhante, aquela que era a meta de Odisseu, Ulisses, na Odisseia. O importante não é chegar a Ítaca, propriamente dito, mas a maneira como você faz a viagem. E isso é perfeito. Vejam só como é lindo, como vale a pena pararmos para ilustrar um pouco com uma bela poesia. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber.
Nem lestrigões, nem os cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás, se altivo for teu pensamento, se sutil for tua emoção, teu corpo e teu espírito tocarem. Nem os lestrigões, nem os cíclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma. Se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez em um porto para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes de toda espécie. Quanto houver de aromas deleitosos. Vai a muitas cidades do Egito, peregrinas, para aprender dos doutos. Tens todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar. Mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela, não te porias a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas. Eu acho isso muito lindo e acho que talvez, poeticamente falando, o segredo de matar a ansiedade seria descobrir o que significam Ítacas. Já temos uma meta humana, mas essa meta se alcança com estações e portos onde ancoramos bem e recolhemos o melhor da viagem. É como uma viagem de trem, onde você em cada estação para, visita todos os locais, pega tudo de belo, grava na tua memória, grava na tua alma e volta para o trem e continua o seu destino sem pressa, saboreando cada passo do caminho. Vai chegar ao teu destino tão rico que não espera nada que esteja lá. A viagem já te deu tudo. A viagem te deu a possibilidade, Ítaca te deu a possibilidade de atravessar brilhantemente a tua experiência. Esse é o brilho de Ítaca. Ela é a brilhante, não porque tenha brilho em si, mas porque ela é como um farol que ilumina todo o teu caminho. Uma referência de direção e um farol. Isso é uma meta, não é um objeto de desejos, é uma referência de direção. E se alcança sempre quando você traz o ideal para cada passo, para cada momento. Saborear a vida é também um poderoso antídoto para a ansiedade, talvez o maior de todos. Eu gostaria de distinguir um elemento que é importante, expectativa versus esperança. A expectativa tem muito de fantasia, ela nos gera uma angústia tão grande que nós não conseguimos colocar a imaginação, a criatividade para funcionar. Derivamos para um campo de possibilidades fantasioso, esperando recursos espetaculares, esperando algum lance de sorte. Ela não nos dá a lucidez necessária para um bom planejamento, para o uso da criatividade. Entendam que expectativa, estresse, são situações de emoção muito alta. E emoção normalmente é antípoda da razão. Se eu estou muito excitado, muito emocionado, muito possuído por desejos ou paixões, eu não raciocino. E quando eu estou muito lúcido, com a mente muito tranquila, as emoções normalmente estão sóbrias. Então a expectativa altera de tal forma as emoções que ela não nos coloca num estado ideal para conquistar coisas, para conquistar o caminho, para superar obstáculos. Ela nos coloca numa situação de medo, de premência de resultados, de instabilidade constante. Ou seja, ela é um péssimo estado de eficiência. Ela tira de nós a melhor ferramenta que temos para alcançar objetivos, que é a lucidez. Então a esperança não é isso. A esperança não é só espera. A esperança demanda criatividade, vontade. A esperança reúne todas as ferramentas e ataca armada até os dentes, como se diz, usando tudo aquilo que ela tem de melhor. A esperança demanda vontade e criatividade. A expectativa muitas vezes demanda só medo, ansiedade e roer de unhas. Não mobiliza o melhor do homem, portanto minimiza suas possibilidades de atingir um bom resultado. Nós temos, com a expectativa, um presente ausente.
E como em qualquer momento da vida a única coisa que temos é o momento presente, acabamos tendo uma vida ausente, esperando por alguma coisa que talvez não fosse nem tão boa assim. Ítaca é pedregosa, é seca. O melhor que ela te dá é a possibilidade de fazer um caminho rico e chegar a ela com o braço repleto de frutos. Então, essa é uma consideração importante a fazer. O outro elemento interessante que a gente tem que perceber é que a ansiedade ela é tão limitante que ela muitas vezes não vê as coisas em si. Ela vê aquilo que você projetou nas coisas. É famosa aquela história do cidadão que furou o pneu à beira de um caminho e quando ele foi ver, o estepe estava vazio. Ele viu uma casinha e foi lá pedir ajuda. Mas no meio do caminho ele foi pensando, mas esse cidadão vai dizer, por que o senhor não revisou os seus pneus antes de viajar? Eu vou dizer, eu revisei, mas não trabalharam direito. Vai dizer, por que o senhor não procurou uma pessoa que trabalhasse direito? Não, mas não é isso, eu tentei, mas não consegui. Não, eu sou irresponsável. Não sou irresponsável por coisa nenhuma. Não, o senhor não é precavido. Eu sei que quando ele chega à porta da casa, que o cidadão abre a porta, ele diz, irresponsável é o senhor, o que você está pensando de mim? Ou seja, a gente projeta tanta coisa na expectativa que a gente despeja sobre a realidade, os fatos, o pior que poderia acontecer. Nós já construímos o caminho para o nosso fracasso. É aquela pessoa que diz, dá certo com todo mundo, comigo nunca. Então, às vezes, chegamos para uma pessoa e dizemos, já tentei falar com fulano e não deu. Essa pessoa chega para a gente e diz, deixa comigo que eu vou lá. E a mesma coisa, o mesmo assunto, ela vai lá e dá. E vai limpa, sem expectativas, disposta a ouvir o que o outro tem a dizer. Existe uma fábula oriental antiga que diz que um homem foi para um lago e nesse lago não havia peixes. Então ele levou um grande barril cheio de peixes, chegou no meio do lago, despejou os seus peixes e ficou lá pescando o que ele mesmo levou. Então, se eram peixes muito pequenos, se eram peixes ruins, foi porque ele levou só isso. Nós fazemos mais ou menos isso em relação à vida. Não vemos o que há no lago da vida. Já levamos as nossas expectativas e despejamos lá. E só colhemos aquilo que nós mesmos criamos mentalmente como expectativa. Não há possibilidade do novo. E construímos um caminho para o fracasso. A expectativa tende muito a ser negativa. Quando não é fantasiosa do ponto de vista positivo, muitas vezes é uma expectativa negativa, de uma porta fechada, de um não, que já praticamente predispõe as circunstâncias a te darem aquilo que você foi buscar, aquilo que você levou. Uma coisa que eu acho interessante, que um fato que aconteceu muito recentemente, anteontem, eu achei interessante. A final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia. Nenhum brasileiro mais tinha expectativa nenhuma naquilo. Já não era mais muito problema nosso. E várias pessoas com quem eu conversei, que assistiram esse jogo, me fizeram observações que nunca tinham feito em outros jogos onde o Brasil estava envolvido. Informações interessantes, técnicas a respeito de como os dois times jogavam, sem desvalorizar nenhum dos dois. Uma observação mais técnica de como o jogo realmente aconteceu. Ou seja, as pessoas estavam muito mais lúcidas para avaliar o esporte e futebol porque não tinham expectativas. Eu achei isso tão interessante, é verdade, eu não estou esperando nada, não torço por ninguém, então eu vejo o jogo. Eu ver o jogo, posso examinar a arte, as jogadas bem construídas de ambos, avaliar a qualidade de ambos, avaliar o esporte e futebol, sem tanta paixão. E a lucidez é muito maior, vê-se detalhes, porque quando existe o Brasil jogando, o Brasil sempre jogou bem e o outro deu sorte ou sei lá. Alguma coisa saiu errada, ou seja, é uma visão muito distorcida. É uma prova de que a expectativa nos retira a lucidez. Sempre retira, isso é interessante. Ou seja, minimiza as nossas chances de sucesso. Outra coisa que existe dentro da sociedade que também nós temos uma cultura, vamos falar sobre isso daqui a pouco,